Olá a todos, eu sou a Marta e bem-vindos ao meu canal. Hoje venho-vos fazer o wrap-up, portanto, aquilo que eu li em setembro. Portanto, em setembro eu ainda consegui ler alguma coisa, principalmente acabar leituras que já estava a fazer há algum tempo e, portanto, é com isso que eu vou começar. Portanto, consegui acabar o 1984 de George Orwell, que já andava a ler, se não me engano, desde o verão, coisa assim de género. E entretanto fiquei com ele parado numa parte um pouco mais maçuda, vá, do livro. Tirando isso, eu adorei este livro no sentido em que me fez pensar muito naquilo que está a acontecer no livro, porque isto é uma distopia que é demasiado próxima da realidade que nós estamos prestes a viver, ou já praticamente a viver em certas coisas que o livro já fala. Eu acho que é uma leitura obrigatória que toda a gente devia ler e pensar sequer sobre o que é que está aqui escrito, porque isto faz-nos refletir muito sobre a liberdade de expressão e sobre nós deixarmos manipular pelo governo e não termos pensamentos próprios, a história ser manipulada de tal forma que nós deixamos de acreditar naquilo que nas nossas próprias lembranças, e portanto é um livro muito aterrador, muito que mexeu muito comigo mesmo, e acho que com qualquer pessoa vai mexer, e acho que é mesmo uma leitura obrigatória e é isso. Não há grande coisa a dizer, no sentido em que acho que mesmo toda a gente devia ler. E por falar nisso, há aqui então um passatempo no meu canal para vocês ganharem uma cópia deste livro, que eu tenho cá uma em casa a mais e achei que era um bom passatempo para fazer, porque realmente é um bom livro, é um livro espetacular. A escrita honestamente não cansa, o que cansa mesmo é o refletir sobre o que se está a passar. Portanto, se quiserem participar no passatempo para lerem então este livrinho. Depois, este mês também acabei Inferior, da Angela Saini, que foi a saída de emergência que me mandou. Muito obrigada à editora. E é um livro de não-ficção que fala sobre a parte da ciência que devia ter estudado as mulheres e não estudou. Porquê? Porque, como vocês sabem, existe um machismo muito grande já desde há muitos anos atrás, e isso refleteu-se na ciência. Não estou aqui a defender feminismo, nem machismo, nem coisa nenhuma, é um facto. O facto é que a maior parte cientista eram homens, ou seja, os homens acabaram por estudar certos fatores que aconteciam com eles. Só que o corpo, por exemplo, de uma mulher não é igual ao do homem, e só há relativamente pouco tempo é que se começou a estudar um pouco mais o corpo das mulheres, e por exemplo há certos medicamentos que não funcionam com os homens que funcionam connosco e vice-versa. E fala disso e fala sobre muito mais, sobre a evolução da mulher, sobre... também aprendi, por exemplo, que aquela história do homem ir caçar e a mulher ficar a tomar conta dos filhos, tanto isto com o ser humano como com certos animais, não é bem assim. Não está... Isso não é preto no branco. E existem muitas espécies em que isso não acontece, incluindo espécies que os cientistas já disseram que acontecia, que não acontecia, simplesmente foi mal estudado. Existem imensos factos históricos que estão errados porque foram contados por homens. Mas eu não estou com isto a dizer, eu não estou a dizer isto porque sou mulher. É um facto e é o que está estudado neste livro, e é mesmo para falar sobre isso. Sobre o facto de como, maioritariamente, eram os homens que escreviam sobre a ciência, que estudavam a ciência, que estudavam os seres vivos, acabam por ser um pouco manipulados por isso e pelas mentes possivelmente fechadas deles, e acabam por ver coisas que às vezes não era bem assim, e portanto fala muito sobre isso. Eu aprendi imensa coisa com este livro e adorei, e em breve vou fazer a opinião no canal. Este mês também acabei Rune and Rising, da Leigh Bardugo, que é o terceiro da Grisha Trilogy. Eu ouvi este livro em audiobook e já há meses, mas meses gigantes que eu ando a ouvir este audiobook, e tem sido uma tortura porque não me estava a cativar minimamente. Eu andei a adiar e ouvi um bocadinho aqui, havia dias nem sequer pegava nele,
Não é por ser em audiobook, porque eu gostei bastante dos 2 primeiros audiobooks, porque eu ouvi esta trilogia toda em audiobook. Este último livro não correu muito bem, eu não achei que fosse um bom culminar da trilogia, não me cativou. Eu dava por mim, não estava a ouvir o audiobook, estava a pensar em outra coisa qualquer. Portanto, eu não gostei muito deste terceiro livro da Grisha Trilogy e tenho muita pena porque eu adorei o mundo e gostei muito dos 2 primeiros livros, apesar de que o segundo já não foi tão bom como o primeiro. Eu adorei o primeiro e também gostei desta autora, também gostei do Six of Crows, do Crooked Kingdom, que é uma duologia também passada no mundo desta trilogia. E eu queria ouvir tudo para depois agora ouvir o novo dela, que é o King of Scars, que é passado também neste mundo. Por isso eu andava a ouvir tudo para então ouvir o King of Scars, mas fiquei muito iludida com este terceiro livro e não sei quando é que vou ouvir o King of Scars, mas quero ouvir em breve, porque queria acabar mesmo tudo deste mundo. Entretanto, também desta autora, Leigh Bardugo, saiu um que não é Young Adult, é mesmo adulto e acho que é uma espécie de thriller, não tenho a certeza do que estou a dizer. Sei que saiu, acho que se chama Ninth House, eu vou deixar aqui a capa. Eu não sei bem muito sobre o que fala, sei que é algo obscuro, não sei mais, portanto não vou dizer aquilo que não sei. Portanto, de qualquer forma é desta autora e eu quero ouvir ou ler. Mas por agora vou fazer uma pausa talvez e talvez entretanto comece o King of Scars, porque este último deixou-me um saborzinho amargo na boca, portanto vou pensar isso. Depois, em setembro, também li The Long Way to a Small Angry Planet, de Becky Chambers. Este livro foi mostrado pela Sofia do canal de Daily Menassis, que é para o desafio do Sci-Fi Challenge. Este livro é de ficção científica e eu andava para lê-lo há imenso tempo, até que a Sofia entretanto emprestou-me e eu fiquei muito contente porque eu queria mesmo lê-lo. Isto fala sobre uma equipa de pessoas que está numa nave, que é uma nave especial, é uma nave que faz uma espécie de túnel intergaláctico, portanto no espaço, para ser mais fácil as pessoas passarem de sítio do espaço para outro sítio do espaço, então eles acabam por encurtar a distância ao fazer uma espécie de túnel. Portanto, essa nave é especial, é mesmo especializada nisso e nós seguimos então a crew, a equipa, que faz isso. Entretanto, eles vão ter um trabalho especial, portanto vão ser contratados para fazer um túnel numa zona muito complicada do espaço que é habitada por uns seres um pouco hostis, que até agora não tinham nenhum contrato de paz com nenhum ser do espaço, nenhum ser existente, porque nós aqui neste livro seguimos humanos e seguimos também extraterrestres. Não é só humanos que existem nesta história, existem montes de espécies diferentes que eu achei um mimo, porque este livro é mesmo muito especial por isso, porque é muito original nas espécies que existem. Eu não sou muito de ler ainda ficção científica, é um tema que me interessa e que eu já estou a começar a ler mais, mas ainda não sei, ainda não estou muito dentro de ficção científica, mas para mim isto foi muito diferente do que eu estou habituada e apareceu imensas personagens que eu não conheci bem a espécie e achei imensa piadão à parte descritiva dessas espécies, desses seres, e foi assim um pormenor que eu gostei muito deste livro. Então eles vão fazer então esse trabalho e é a partir daí que também começam a acontecer certas aventuras e certas ações, que eu não vou revelar, obviamente, e foi um livro que eu adorei ler e não li mais rápido por mesmo falta de tempo, mas adorei e quero ler o próximo, que é... que eu não lembro o nome. E aí? A Sofia também me emprestou, portanto eu em breve também quero ler. Sei que a personagem do livro a seguir é uma personagem que entra aqui, que é a inteligência artificial que entra aqui dentro, neste livro. E não sei mais. Portanto, quero muito ler o próximo.
Depois, este mês, li também Quem Chama pelo Senhor Aventura, de Rita Marcia Fernandes. Já tenho a opinião aqui no canal, se vocês quiserem espreitar. Este é um livro adorável que fala sobre seguirmos aquilo que nós precisamos de seguir para sermos felizes. É um livro infanto-juvenil que eu adorei ler e foi-me enviado pela editora Divergência. E eu gostei mesmo, é super adorável e lê-se no instante, tem uma escrita super fácil de ler e não aconselho mais porque, de facto, é um livro que faz sonhar, que faz pensar um pouco sobre a nossa vida, em que pequenas coisas nos fazem felizes, pequenos gestos que podemos fazer pelas outras pessoas também e aqueceu-me um bocadinho o coração, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele e sobre a minha opinião, eu deixo o link aqui em baixo porque já existe a opinião aqui no canal. Li O Tempo Entre Costuras, de Maria Duenas, foi a minha estreia com esta autora. Foi para o meu clube de leitura porque era suposto ler um autor espanhol e eu li então Maria Duenas, que já tinha ouvido falar imenso e tem estado imensamente divulgada em todo lado, em todos os canais, em todos os Instagrams, tudo o que fala de livros, já leu este livro, já falou sobre este livro, eu li então o livro e não fiquei nada desiludida, adorei a história. Isto fala sobre uma rapariga que passa por muitas coisas complicadas na vida dela. Começa em Madrid e começa antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, está naquela zona, penso que é a Guerra Civil, em que já estão em estado de guerra, mas ainda não entraram na Segunda Guerra Mundial, só que já existem certos acessos fechados, já existem certos problemas, e então nós seguimos esta rapariga que é uma mera costureira com a sua mãe, só que acaba por se meter com um homem que não devia e daí advêm imensamente grandes problemas. E é a partir daí que ela vai viver a sua maior aventura de sempre e vai acabar por ir para a África, onde vai construir um ateliê de costura, depois de passar por muita coisa, até porque ela ficou endividada por causa desse tal homem, mas eu não quero entrar em muitos pormenores. De qualquer forma, é um livro que eu aconselho mesmo, adorei a escrita e por isso, portanto, no mês de outubro, acabei por ler o outro da Maria Duenas que saiu há pouco tempo, que foi As Filhas do Capitão, mas eu depois então irei falar sobre esse livro. E portanto aconselho mesmo, a escrita é espetacular, este livro é enorme, mas eu li isto num instante e adorei. Depois, em setembro também li O Despertar de Cthulhu, do H.P. Lovecraft. Isto é uma história de terror sobre esta criatura, o Cthulhu. Vamos seguir uma personagem que vai investigar sobre esta criatura porque o seu tio-avô morreu em circunstâncias um pouco estranhas, então ela acaba por descobrir muitas coisas relacionadas com esta criatura, incluindo uma espécie de seita que quer que esta criatura volte à vida. Eu não vou contar muito porque acho que isto é uma história que não devemos saber muito para imaginá-la, porque senão vai perder a piada. Eu adorei descobrir ao longo da história. Isto é uma graphic novel espetacular, as imagens estão lindas, estão magníficas, o livro é enorme, mas dá gosto de ler, é um pormenor espetacular, e eu adorei, é uma história de terror, é uma história, claro, Lovecraft, what else, né? E adorei ler esta história. Em breve vai sair vídeo no canal sobre esta graphic novel, portanto fiquem atentos e mais não digo. Li também O Homem dos Sussurros, de Alex North, que é um thriller. Eu, no geral, gostei do thriller, mas acho que o final foi muito apressado. Portanto, não tive pontuação máxima exatamente por isso. Isto é um thriller que segue uma espécie de lenda que existe naquela cidade do Homem dos Sussurros. Esse Homem dos Sussurros sussurra às crianças e as crianças desaparecem e depois aparecem mortas. Ninguém sabe quem é, pensa-se que
se descobriu o assassino dessas crianças que foram encontradas. Esse assassino foi parar à prisão, então nós seguimos o detetive que às vezes até vai falar com esse prisioneiro à prisão para tentar perceber se ele teve cúmplices ou não, porque ele desconfia que sim, mas nunca conseguiram descobrir nada. E entretanto, nós também seguimos um pai e um filho que vão se deparar com o Homem dos Sussurros. E mais não conto, porque é um thriller e acho que se contar mais perde a piada. Eu de facto gostei muito da atmosfera à volta do livro, é um pouco dark, um pouco suspense, e eu estava mesmo a gostar muito. Mas depois o fim para mim foi muito apressado, foi do género, o livro está muito bem escrito, muito bem organizado, com a atmosfera toda feita, e o que é que eu senti depois, mesmo no final? Foi tipo isto, no final acontece tudo muito rápido, tipo, numa página. Não sei se é literalmente numa página, mas foi essa a sensação que eu tive. Portanto, aí falhou um bocadinho, na minha opinião, mas no geral é um bom livro, é um bom thriller. E pronto, basicamente é isso. E em setembro foi então o que eu li, estou muito contente porque consegui acabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, acho que é isso. E estou mesmo muito contente com as leituras que fiz, no geral foi um balanço positivo, portanto não posso pedir mais, e em outubro também já vou com um bom balanço, portanto, estou muito contente com as minhas leituras e estou um bocadinho a ficar um pouco apertada de tempo, porque estamos quase a chegar ao final do ano e eu não li metade do que queria. Apesar de que eu já li muito, eu já cumpri o meu objetivo do Goodreads, mas há ali muitos livros que eu queria ler que eu ainda não li e estou assim um bocadinho atrapalhada porque o tempo não vai chegar até ao final do ano. Well... Vamos ver. Então espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me nos comentários o que é que vocês já leram do que eu estive a dizer. Blá blá blá. E o que é que vocês gostavam de ler em outubro e que leituras fizeram em setembro. Se estão a ser boas, se estão a ser más, como é que está a ser o vosso balanço geral. E pronto, espero que tenham gostado. Tchau! Até o próximo vídeo. Mua!